Quando que os pensamentos nos adoecem? O pensar positivo é uma falácia ou tem um fundo de verdade aí? Como que o que nós pensamos nos atrapalha a nossa qualidade de vida, a nossa saúde física e o nosso equilíbrio mental e emocional também. Hoje o tema é sobre essa questão, sobre o nosso pensamento, o ruminar, o pensar, o filosofar com as nossas ideias. O que isso pode nos ajudar a melhorar nossa homeostase, como também pode até nos adoecer. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, eu trabalho com a psicanálise e terapias integradas, com o objetivo de alcançar mais equilíbrio e qualidade de vida. O tema de hoje é sobre um artigo científico que eu andei vendo nesses últimos dias, pesquisando um pouco sobre o nosso poder mental em si, a influência dos nossos pensamentos no corpo. Eu encontrei alguns artigos científicos, um que está mais claro, que foi interessante, é um de 2014, escrito por pesquisadores na Alemanha. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada. É bem interessante, vale a pena. Nesse artigo, os cientistas eles estavam medindo o nível de cortisol liberado pelo cérebro, através de exames de sangue e pela saliva também. Nessa pesquisa, eles faziam esses exames em períodos em que as pessoas estavam tendo algum tipo de pensamento. Por exemplo, olha, eu quero que você busque um tipo de pensamento que te agrade. Eu quero que você pense sobre isso. Aí a pessoa ficava pensando, refletindo sobre uma determinada situação ou assunto, e eles mediam o nível de cortisol no sangue. Com essa pesquisa, observou-se que o simples ato de estar pensando ou lembrando de algo, dependendo do tipo de pensamento, se for um pensamento agradável, o nível de cortisol é baixíssimo. Se for um pensamento desagradável, como por exemplo uma discussão, uma ansiedade, uma expectativa ou qualquer outro de pensamento, vamos chamar de pensamentos negativos, que são os pensamentos que nos trazem ansiedade, preocupação e medo, o nível de cortisol aumenta de forma bem significativa. Junto com o cortisol, aumenta também a adrenalina e, consequentemente, uma cadeia de reações químicas no corpo e no nosso cérebro, que todas elas vão nos colocar em situação de defesa, que é um instinto natural do nosso corpo, do nosso cérebro, quando tem algo em que não nos agrada, em que nós nos sentimos em risco. Em risco de quê? De perder, de levar algum tipo de prejuízo físico, emocional, etc. Nosso corpo entra num estado de defesa. E esse estado de defesa tem reações químicas no nosso corpo. Isso aí é para nos fazer mal? Não, é natural. Por exemplo, quando nós estávamos vivendo lá na floresta, lá na época mais primitiva, nós íamos caminhar em um local onde sabíamos que existia perigo ali, o que acontecia? Éramos alertados pelo nosso instinto, onde ficávamos atentos o tempo todo, tomando cuidado no andar, e se fosse necessário correr, fugir desse perigo, estávamos preparados. Coração mais acelerado, circulação sanguínea mais fluídica, toda a energia necessária para um movimento rápido e forte o suficiente para a fuga ou luta estava preparado em nosso corpo. Para quê? Para proteger a nossa vida, a nossa integridade. Esse é um instinto natural. Nesse momento, a liberação do quê? Do cortisol, adrenalina e várias outras reações químicas em que vão trazer esse sistema de defesa para o nosso corpo. E com essas pesquisas que vêm sendo feitas nesse instituto lá na Alemanha, percebeu-se que quando você vê um filme, você pode estar produzindo cortisol. Quando você vê noticiários, informações que trazem algum sentimento de tristeza, preocupação, ou medo, ou revolta, tudo isso produz cortisol em nosso corpo. O simples ato de pensar. Não precisa ser um perigo real. Por que isso acontece? O nosso cérebro não existe real ou irreal. Tudo aquilo que vem em nossa mente, nosso cérebro identifica como sendo real.
Se você imagina um elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis, esse elefante para o seu cérebro existe. Então, na imaginação, nós podemos entrar sim em estado de defesa, armados para nos proteger. Este é uma questão importante. E nós temos uma tendência de sermos invadidos constantemente por pensamentos que vão nos provocar uma autodefesa, como, por exemplo, medo do que vai acontecer amanhã, a expectativa do amanhã. A nossa mente acaba se condicionando a estar sempre esperando o negativo no amanhã. E as pessoas que têm isso condicionado de uma forma mais intensa, isso acaba tornando uma constância de injeções de cortisol o tempo todo no organismo. O excesso de cortisol pode provocar também problemas como diabetes no sistema nervoso, pode se amplificar e gerar, por exemplo, surtos e períodos mais longos de ansiedade, pânico, e a pessoa acaba gerando esse condicionamento de estar sempre com medo. Isso é um item que pode acontecer, causado pelo excesso de pensamentos. Se você assiste programas que mostram coisas negativas o tempo todo, tem programas que mostram um assassinato, um roubo, crimes acontecendo o tempo todo, informações sobre guerra, informações que trazem para a gente sentimentos que não são nem agradáveis. Claro que nós buscamos sempre estar informados sobre o que está acontecendo na sociedade, no mundo, no nosso país, na nossa cidade. Sim, e considero isso importante. A informação também nos traz sabedoria e poder de escolha. Porém, o excesso de certas informações podem trazer uma constância alta demais de cortisol no nosso organismo, levando a vários problemas físicos até. É muito comum pessoas terem gastrite, a famosa gastrite nervosa. Por que se chama gastrite nervosa? Ela está ligada diretamente ao sistema nervoso da pessoa, onde essa ansiedade, essa expectativa, o nervosismo dessa pessoa está aumentando a acidez do estômago. Normalmente, essa pessoa tem um alto grau de adrenalina no organismo, e a adrenalina começa a aumentar a acidez do estômago, o qual vai acabar dando danos nas paredes do estômago, gerando essa gastrite. Tanto a gastrite ou outras coisas que vão acontecendo, problemas cardíacos e etc. E agora, Paulo, como é que eu faço para sair disso? Nós temos que começar a observar no que estamos botando atenção. Por exemplo, a pergunta: no que você está pensando agora, enquanto você conversa, enquanto você me assiste? O que a sua cabeça está preocupada? Muitas das vezes a gente não está no presente, a gente está fora do aqui e agora. E isso é um item que torna o nosso sistema muito agitado, então criando essa continuidade de cortisol no nosso organismo. Outra questão que é muito comum: nós passamos por traumas o tempo todo. Todos os dias nós somos frustrados. Se você ainda não é frustrado todos os dias, mediante as obrigações, compromissos e etc., parabéns, você vive num mundo bem atípico. Porque hoje em dia, na idade adulta, nós estamos constantemente sendo desafiados, constantemente buscando resolver problemas para que nós possamos sair daquele problema e passar para o próximo. Literalmente não tem fim. Já pararam para observar isso? Se nós não conseguimos desacelerar a nossa mente e o nosso emocional, se nós não conseguimos botar um nível de equilíbrio em nossos pensamentos e sentimentos, nós acabamos gerando condições patológicas físicas também. Muitas doenças já é provado cientificamente que são geradas pelo nosso grau de estresse, de continuidade, de ansiedade, expectativas do dia a dia. Existem questões que nós carregamos também de traumas específicos. Se existe uma situação que ocorreu em que você sempre está pensando nela, sempre lembrando ou lutando contra ela, eu não quero pensar nisso porque eu não quero nem saber. Mas se você parar para pensar nisso, dói. Se existe uma dor, se existe um peso, é sinal que tem uma energia
funcional, segundo Freud, guardada no seu inconsciente. E essa energia, ela não esvai sozinha. Ela vai crescer e vai implodir você por dentro. Por isso que quando ocorre algo errado, como nós fazemos na adolescência, em que acontecia alguma coisa, a gente saía falando com todo mundo. Ah, tirei 0 na prova. Aí você conversa com um, você explica por que tirou 0, que você acha injusto, por isso, por aquilo. Aí você vai e fala com outro amigo, com outro colega, com a mãe, com o irmão, e sempre põe para fora. Esse falar, esse comunicar, esse expressar a sua indignação mediante aquela frustração, ajuda sim você a assimilar o trauma. Claro que, infelizmente, hoje não temos muito para quem falar. E também, nem todos têm a capacidade de ter uma escuta ativa e compreensiva mediante uma situação específica em que vivemos. Mas é buscar esse auto-refletir. Se não consegue fazer isso, se aquilo não desaparece de seu interior, é o momento de buscar ajuda para que você assimile essas situações. Por isso que hoje a terapia está sendo muito buscada até para pessoas que não carregam pesos muito grandes, simplesmente para pensar com mais clareza no seu dia a dia, para pensar com mais clareza para lidar com situações difíceis do dia a dia. Muitas das vezes nós vivemos conflitos muito intensos e ficamos ruminando aquilo de uma forma muito intensa. E esse ruminar, esse pensar sobre, esse mastigar um problema ou uma determinada situação está intoxicando, envenenando todo o nosso organismo físico e trazendo uma instabilidade também externa, emocional. Hoje nós temos muitos casos como o burnout. O burnout, por exemplo, ele já está sendo registrado pela psicologia como uma patologia grave e que está tendo até uma discussão sobre a responsabilidade sobre ele. E o burnout, ele acaba sendo não só causado pela intensidade ou frequência alta demais de trabalho, ele também é causado pela intensidade e frequência de pensamentos. Você pode ter um trabalho tranquilo, um horário leve, mas se a sua mente está conflitando continuamente, sem parar, dia após dia, você não está saindo do estado de defesa onde para-se de produzir cortisol. Pesquisem, observem, vamos entender um pouco mais sobre o que sentimos e buscar alternativas para nós quebrarmos esse ciclo e começarmos a sentir em paz. Nós temos que passar mais horas do nosso dia tranquilos, em paz, do que mais horas tensos e estressados. E está acontecendo hoje justamente o contrário. Muitas pessoas vivem o dia muito mais tempo em grau de estresse, ingestão de cortisol contínuo, do que períodos de tranquilidade, de descanso, em paz, mesmo fazendo atividades de lazer. Hoje eu atendo em consultório pessoas que, mesmo no momento de lazer, ela está estressada, nervosa, ansiosa e preocupada com coisas que vai fazer no amanhã ou o que está fazendo agora. O conectar com o presente, viver o prazer do momento, está ficando um desafio cada vez mais difícil para as pessoas. E as pesquisas científicas mostram claramente o quanto que isso é prejudicial à nossa saúde, nosso equilíbrio e à nossa qualidade de vida. Essa é a informação que eu quero passar para vocês hoje. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas. Fiquem à vontade em querer mandar algum relato, alguma informação. Terei o maior prazer de verificar. Se quiser colocar um relato especial, pode me enviar também por e-mail. Está aí à disposição na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal e não esqueça de clicar no joinha para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo.